Vamos fazer a nossa prece então. Convido a todos vocês para que nesse momento possam fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos, que agora possamos oferecer este momento para nós mesmos, para a nossa conexão espiritual. Vamos sentindo a presença da espiritualidade presente, saudando os nossos mentores individuais, saudando também os mentores do nosso lar, amigos que nos amparam, nos reconfortam, nos fortalecem na paz da nossa residência. Saudamos os mentores do Espírita Soul, amigos que estão sempre nos lembrando do estudo, que nos auxiliam para que possamos estar aqui reunidos neste momento. Vamos, nesse momento, sentindo a presença e abrindo a porta da nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Brodotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto do Sulania, os samaritanos. Esses irmãos que vão passando desde a entrada, passando pela sala, cozinha, banheiros, quartos, retirando toda e qualquer negatividade presente, todas as formas, pensamentos, miasmas, vão queimando tudo com suas ervas, com seus incensos, retirando todas as energias negativas, elevando a vibração. Nosso lar vai ficando preparado para mais um estudo, para mais uma noite de amparo espiritual. Nos ligamos também a Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Vamos ver na nossa casa envolvida por uma redoma, protegida contra todo e qualquer mal. No seu alto, uma torre, um farol reluzente, uma bandeira branca e hasteada. A espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho, que eles possam se fazer presentes, acompanhando os irmãos necessitados deste estudo. E assim, vamos nos ligando às falanges do professor Eurípides Barcelona, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, e nos conectando com os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala. Irmãos que nos auxiliam, exemplos de transformação, de reforma moral, de dedicação aos ensinamentos do Cristo. Com eles vamos até nossa Mãe Maria de Nazaré, sentimos a sua presença, o seu amor, o seu carinho, o seu calor. Possamos colocar em suas mãos as nossas dores, os nossos sofrimentos, que possamos ser reconfortados. E sentimos a presença do nosso Mestre e Irmão Jesus. Gratos por todos os ensinamentos, pela boa nova, por nos auxiliar, nos dar força através do seu Evangelho. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por juntos estarmos reunidos mais essa noite, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, por termos as oportunidades no nosso dia a dia. E agradecemos também pelas dificuldades, nos auxiliam no nosso crescimento. E assim, agradecemos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Obrigado. Boa noite, Rosana. Bem? E Dalila, boa noite, Fran. E aí, pessoal? Todos bem? Espero que sim. Já falei antes de começar, minha ajudantezinha está aqui do meu lado, então estou toda hora sendo cutucado aqui, né? Cutucado com leque, lá uma hora ela reza o Pai Nosso junto. O que mais? Você quer fazer o Ave Maria no encerramento? Não? Pouco tímida ela, pouco tímida. Não falo nada que quando era criança também a mesma coisa. Vamos lá. Desigualdade das riquezas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. Bom estudo esse, bom estudo. Evangelho na mão, fazer a leitura e depois a gente faz os comentários e as análises do que o texto quer nos trazer hoje, tá? A desigualdade das riquezas é um dos problemas em que vão se procurar resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que, dos mesmos, ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva, e por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Voltando. Tá certo, isso mesmo. É um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não a quer
que permaneça improdutiva. Por isso que incessantemente é transfere. Estou repetindo aqui, né, gente? Achei. Como a impossibilidade imaterial de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia. Então, se todos fossem ricos ao mesmo tempo, para que, né, haveria o trabalho. E o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui, poderá não tê-la amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. E claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não têm não o têm para se vangloriar do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque tem um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no orgulho, e está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Texto bem claro, né? Bem lúcido em relação a essa questão da desigualdade das riquezas. Então, recapitulando tudo que a gente falou no texto de hoje. Por que então todas as pessoas não podem ou não são ricas? Porque são espíritos. Cada espírito tem a sua característica. Cada espírito tem a sua história. Cada espírito está num grau de elevação, de evolução. Então, eles não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos, não são igualmente laboriosos para adquirir e nem sóbrios e previdentes para poder conservar. Ou seja, muita gente, e a gente pega, por exemplo, as pessoas que enriquecem por uma sorte do destino, digamos assim, né? Recebeu uma herança, ganhou na loteria, sabe que enriqueceu rapidamente com um comércio próspero, jogadores de futebol que ganham muito dinheiro em pouco tempo de carreira. O que acontece? Muitos deles acabam caindo em falência, acabam caindo em desgraça financeira, porque eles justamente não conseguem, por não ter a inteligência, a atividade e serem laboriosos o suficiente, e nem sóbrios e conservadores o necessário para poder guardar, saber usar melhor esse dinheiro. E também não são nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha a correta remuneração ao seu esforço. Ou seja, são criaturas que só pensam em si próprios, são criaturas que só vão usufruir, utilizar todo esse recurso obtido para o seu próprio benefício. Esquecem-se dos outros. A desigualdade das riquezas ela é inerente ao estágio evolutivo do homem. Só será resolvida à medida em que ele evoluir moralmente. O problema da pobreza não estaria, então, resolvido em um dado momento se toda a riqueza do mundo fosse dividida entre os homens. O Evangelho deixa muito claro isso, né? A gente pensa pela questão da caridade trazida, isso é um ponto muito importante. Por toda a questão
pontual que a caridade, quando se fala muito em caridade dentro do Espiritismo, a gente pensa na caridade material. A gente estudou muito a caridade aqui, já viu que a caridade é muito mais do que isso. Quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, nós estamos falando de toda a ação que nós realizamos para com as pessoas, independente de qual seja essa ação. Não é material apenas. Então, quando a gente fala que a caridade, fora da caridade não há salvação, é quando a gente trabalha o amor, o respeito constantemente para com os nossos próximos. E aí, quando a gente volta para a parte material, para a caridade material, e se a gente pensar, não, mas se todas as pessoas ricas dividissem o seu recurso, se todas as pessoas que têm mais dinheiro dividissem com aqueles que menos têm, e estamos usando bem uma hipérbole mesmo, bem exagerado, todos mesmo, quando eu falo todos é todos, não teria como manter toda a sociedade nivelada, toda a sociedade igual. Por quê? Voltamos à primeira questão. Cada um é um espírito, cada um carrega a sua história. E aí, cada um vai cuidar dos seus recursos materiais de um jeito diferente. Então eu posso fazer essa divisão uniforme. Deus poderia muito bem, nesse momento, estalar os dedos e falar, agora está todo mundo igual. É como se todo mundo começasse do zero com as mesmas oportunidades materiais. Só que carregando o seu histórico espiritual, cada um vai subir de novo a ladeira ou vai descer a ladeira novamente. Então, depende muito do ser. Não adianta a gente fazer toda essa mobilização, porque, infelizmente, não tem como todas as pessoas conseguirem se dedicar, cuidar dos seus bens materiais, assim como outras pessoas têm noção de como cuidaria desse recurso. Então, caberia a cada uma dessas pessoas a parcela mínima e insuficiente. Essa condição inicial de igualdade logo seria rompida por todas essas diferenças individuais, de sorte de alguns que aumentariam os seus haveres e outros iriam perdê-la. E aí eu me lembro da parábola dos talentos que nós fizemos a leitura na semana retrasada, se não me engano. Vou buscar aqui. A semana retrasada, nós falamos sobre a parábola dos talentos. Olha, gatinho. E na parábola dos talentos, o que acontece? Deus não dividiu, ele não deu recursos para todos. Todos usaram aqueles talentos de forma sóbria, de forma coerente, de forma correta? Não. Um foi lá, multiplicou, o outro foi lá, multiplicou, e o outro foi lá e enterrou. E é isso que aconteceria também com a nossa sociedade. Vamos lá. Se a gente supor que essa divisão de riqueza fosse estável e suficiente para todos, o que poderia acontecer então de grave? Né? O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Então, mais grave do que cada um utilizar o recurso da forma, né, que possui de conhecimento, aconteceria um outro problema também, que é o de desequilíbrio na humanidade, porque teria pessoas que teriam necessidade mesmo, e tem outras que usariam para fins desnecessários, ou seja, para o mal, usaria muito mais para o mal do que para o bem, ou então usaria muito mais para recursos materiais, e para que eu vou usar recursos financeiros para o espiritual? Não tem necessidade nenhuma, não é? Então, não teria esse tipo de necessidade e impediria também o homem para novas descobertas e empreendimentos úteis. Boa noite, Kátia. Romualdo fez a seguinte pergunta. Então, a condição social de cada ser humano é a condição pela qual o espírito está evoluído e apto a fazer uso? Perfeito, é exatamente isso. Entra também a necessidade, né, do espírito. Eu estou só incluindo a necessidade, não é só apto, é a necessidade do espírito. Então, eu talvez tenha a necessidade da prova da pobreza, eu tenho a necessidade da prova da riqueza.
para justamente saber aprender a desenvolver as qualidades ou brigar com justamente os defeitos que eu tenho e que façam com que eu não progrida moralmente e espiritualmente. Então, cada um tem a questão social que você precisa, não a que a gente necessariamente quer. Porque seria muito fácil, né? Na hora de escolher meu planejamento reencarnatório, eu escolher só o filé mignon. Mas como um espírito consciente, a gente recebe alguns direcionamentos ao qual a gente pode passar. E a gente tem a possibilidade de escolher as provas. A gente pode pensar assim, ó, isso aqui vai mexer bastante com o meu ego, então eu vou pedir para passar, mas eu acho que eu dou conta. Aí tem coisa que eu vou falar assim, não, isso aqui não vou dar conta. Isso é muito pesado para mim. Deixa eu estar melhor, mais apto moralmente para desenvolver essa qualidade, e aí numa próxima encarnação que eu tiver melhor, eu tento resolver ela. E assim vai. Quando a gente tem a possibilidade. Se a gente reencarna compulsoriamente, a gente não tem muita escolha, né? A gente é praticamente colocado nas situações ao qual a gente precisa viver. E a Fabi está complementando aqui. E como você vai utilizar é igual ao conhecimento. Então, uma matéria, exatamente, é como conhecimento. Cada um já traz, né, na sua HD espiritual, na sua HD do seu próprio espírito, o que você já sabe. Você só vai aprimorar e desenvolver novos conhecimentos e novos talentos. Se Deus se concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as nossas necessidades. Então Deus concede a riqueza aos que não colocariam também o serviço do bem. Por quê? Porque todos precisamos as mesmas oportunidades. E aí, dentro do meu livre-arbítrio, a gente pode falar muito bem, aquele cara lá putz, rasga dinheiro, não faz nada, só usa para ele. Ou ele só pensa em aumentar e pensa nas suas gerações futuras, ele não tá nem aí para quem não tem nada, ele não pensa em trabalhos sociais, é uma pessoa muito egoísta com aquilo com a sua fortuna. E aí, por que ele passa por isso? Justamente porque ele tem essas oportunidades e dentro do seu próprio livre-arbítrio, ele pode contribuir para o progresso da humanidade e também evoluir espiritualmente. Mas aí ele precisa saber distinguir o bem do mal, praticar o bem por sua própria vontade e esforço. A gente fica conversando bastante lá no trabalho. O que você faria no dia seguinte se você ganhasse na Mega Sena, né? Quando a gente faz aqueles baita daqueles bolões. Obrigado, filha. Quando a gente faz aqueles baita daqueles bolões que a Mega Sena tá super acumulada. E aí a gente, se a gente ganhar, o que você vai fazer? Eu não volto pro trabalho, eu vou sumir, vou viajar. Eu não ouço ninguém falar assim, olha, eu vou usar esse dinheiro como um recurso para me manter para fazer um trabalho do bem. Ou vou fazer a doação de uma parte dele para, sei lá, uma instituição que tenha necessidade, passe por reais necessidades. Então, assim, o nosso trabalho no bem, ele é necessário. Se a gente vem provido da riqueza, é para a gente saber utilizar ele, porque hoje em dia, vamos falar a verdade, né? Tempo é dinheiro, não é verdade? Tempo é dinheiro. Então, se eu deixo de trabalhar, eu estou deixando de ter dinheiro. E deixo também de tentar aproveitar as coisas com o tempo. Quando a gente tem a fortuna, quando a gente tem o dinheiro, a gente pode fazer o que quiser do nosso tempo. O que a gente aproveita do tempo com a riqueza? Isso é muito importante, porque eu posso ter uma vida fútil e posso ter uma vida de atividades prósperas no bem, para mim e para outras pessoas. E vejo isso como um ponto fundamental para aquelas pessoas que vêm com a prova da riqueza. Eu estou falando por mim agora, tá? Então, não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, né? Nem ao mal, sem o que não fora
mas senão um instrumento passivo e responsável como os animais. A gente tem que descobrir quais são as coisas boas através do nosso livre-arbítrio, o que dá certo e o que não dá, e tudo aquilo que a gente tem disponível como ferramenta nessa encarnação. Então, através das nossas existências, esse ponto é bastante importante, nós temos as nossas riquezas, todas elas distribuídas, né? Deus oferece para nós, através ao longo das nossas encarnações, todas essas possibilidades de riqueza, de pobreza, sendo, porém, materialmente impossível que todos, ao mesmo tempo, por aquilo que a gente já falou, possuam toda a riqueza do mundo ou toda a pobreza do mundo. Uma hora eu vou ser afortunado, em alguma outra encarnação, não. Mas vai também depender da necessidade do espírito. Eu posso simplesmente encarnar com aquilo que eu preciso, e o que eu preciso é o suficiente. Não é viver na miséria e não é viver na riqueza para que eu possa ostentar. Então eu gosto de brincar, falo assim, Deus nunca falou assim, Rafael, você vai nascer rico, você vai ganhar na loteria. Ele sempre falou assim, vai lá meu filho, trabalha. Porque se você trabalhar, nunca vai te faltar nada. Então, graças a Deus, eu tenho muita sorte em relação a isso, né? Porque sempre fui muito afortunado em relação ao meu campo profissional. Sempre sempre corri atrás, mas sempre tive a oportunidade de trabalhar. Nunca me faltou oportunidade de trabalho. Então isso faz com que não me falte dinheiro. Eu posso chorar, as pitangas, falar assim, queria, né? Queria mais, queria muito mais do que eu tenho. Só que o que eu tenho hoje é o suficiente. O que eu tinha ontem era o suficiente para ontem. O que eu tenho hoje é suficiente para hoje. E assim vale ter essa percepção. Porque a gente, tendo essa percepção, a gente é grato. A gente é grato. Às vezes a gente não tem o que a gente quer, mas a gente tem o que a gente precisa. E a gente, por vezes, por inveja, por ver outras pessoas que às vezes na nossa percepção não tem o merecimento, a gente acaba caindo, né, num tipo de sofrimento que a gente não precisa. De querer ser igual ao outro, de querer ter o mesmo que o outro, né? Mas às vezes a gente esquece o que a gente tem, o que a gente precisa. Então que a gente possa ter um pouco, de assimilar um pouco dessa questão, para a gente não cair num sofrimento desnecessário. Claro que a gente não tem que se contentar também, né? Se eu tenho a possibilidade, se oportunidades são colocadas na minha frente, e a gente tem que abraçar essas oportunidades, porque a nossa vida ela é uma montanha-russa. Um dia a gente está bem, às vezes a gente não vai estar bem no dia seguinte. Então, que a gente agarre as oportunidades, que a gente lute pelo que a gente acha que a gente merece, mas que a gente tenha a noção de que o que a gente precisa, não só materialmente, mas espiritualmente também, é o que vai nos auxiliar no nosso engrandecimento espiritual, no nosso engrandecimento moral. Porque às vezes eu busco muito a matéria e vou esquecer completamente o espiritual. Isso é muito frequente, isso é muito comum. E quando eu estou na miséria, eu também não lembro muito do espiritual. Porque eu tenho tantas coisas para pensar de necessidades materiais que eu não vou lembrar, às vezes, de Deus. Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. E a Fabi está lembrando aqui que quem muito é dado, muito também será cobrado. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Raquel complementando também, não devemos desejar a vida de ninguém. Então, quem não tem, a gente não precisa ficar bitolado, né? Nessa encarnação eu queria isso, isso, isso. Fica tranquilo. Se é um desejo seu e que aquilo pode te transformar numa pessoa útil, um espírito melhor, uma outra existência, você terá a possibilidade de alcançar determinadas coisas. E aí tem uma pergunta X. Quando é que a humanidade vai conseguir conhecer uma distribuição mais justa dessas riquezas? Será que a gente vai ver isso?
hoje, na matéria que a gente vive, no tipo de vida que a gente vive, os ensinamentos são claros que não. Mas, quando o planeta alcançar um nível de evolução, quando os espíritos, nós, alcançarmos um nível de evolução, no qual seremos regidos através da caridade, voltando que a caridade não é aquela caridade material, eliminando de nós, dos nossos corações, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nós teremos então equilíbrio suficiente para poder realizar essa distribuição de riquezas entre as pessoas da Terra. E aí vai desaparecer também no nosso planeta os extremos de riqueza que a gente vê, que é excessivo, e que também não teremos mais, portanto, a miséria absoluta que nós também vemos com muita tristeza. A origem do mal, ela reside nesse orgulho e nesse egoísmo. Os abusos de toda a espécie vão acabar quando os homens estiverem seguindo, então, nessa lei, a lei de caridade. E como que nós, então, podemos contribuir para que a nossa sociedade seja mais justa? É possível isso? Se nos foi dado bens, que lindo, filha. Se nos foi dado bens, nós devemos utilizá-los em benefício do nosso próximo, gerando as oportunidades que fazem com que nós possamos beneficiar aquela criatura com um trabalho digno, lembrando sempre que o supérfluo não nos pertence. Se nos encontramos privados das riquezas, que nós possamos cuidar de armazenar os tesouros de paciência e resignação, buscando no trabalho e na prece a superação de nossas dificuldades, sem deixar de lutar com ânimo firme por melhorias e progressos na nossa vida. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência, da resignação. A riqueza é para todos os outros a prova da caridade e também da abnegação. O que essa lição nos traz? A constatação de que a miséria de hoje é um fruto de um uso indevido, né, dessas riquezas que ontem, por não ser motivo para diminuir o nosso empenho na minoração, não pode ser um motivo para diminuir o nosso empenho na minoração das agruras dos menos afortunados. Ou seja, a gente vai ver um mundo igual? Não vamos ver um mundo igual, por conta de tudo que a gente falou hoje. Podemos amenizar o sofrimento alheio? Devemos. Não só podemos, devemos. É uma responsabilidade daqueles que são mais afortunados. E aí a gente não está falando só afortunado de bem material também, mas afortunados de saúde, afortunados de trabalho, afortunados de simpatia, afortunados de amor, afortunados de respeito. Todas essas riquezas que nós trazemos para conosco são os bens que nós carregamos, são os bens que nós trouxemos, justamente que fazem com que nós tenhamos que partilhar para com o nosso próximo. E aí a gente vai também auxiliar para que as riquezas do mundo materiais sejam mais iguais, menos desiguais. Aqui eu vou ler o texto do Vivendo o Evangelho, que fala exatamente sobre essa questão. Há desabrigados, mas existem mansões com famílias indiferentes ao sofrimento alheio. Há famintos, mas existem mesas fartas, cujas sobras se destinam ao lixo. Há desnudos, mas existem armários repletos de roupas esquecidas. Há doentes, mas existem pessoas saudáveis que nem sequer lembram deles. Há mendigos, mas existe muita gente que desconhece a fraternidade. Há analfabetos, mas existem professores que não se interessam pelos alunos. Há menores abandonados, mas existem pais que não enxergam além dos próprios filhos. Há miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. O mundo apresenta realmente enormes desníveis de oportunidades de vida, gerando desequilíbrios sociais. O maior problema, porém,
não é a desigualdade, é a falta de amor para resolvê-lo. Então, aqui está toda a solução, né? E esse amor que nós podemos oferecer para resolver é justamente oferecer o nosso melhor em caridade para com o nosso próximo. Aí a gente volta para as lições passadas, a gente volta para o talento, né? Quais são os nossos talentos? O que a gente tem que Deus nos ofereceu? Quais são as nossas fortunas em vida? Nós somos afortunados do quê? O que eu posso oferecer dessa fortuna que hoje estou provido nessa vida para com um irmão que não tem essa, que é o desafortunado da encarnação. Então nós temos tanta possibilidade de sermos úteis, de sermos importantes, de fazermos valer a nossa encarnação, que a gente às vezes acaba esquecendo, passa desapercebido, né? Então a gente não pode esquecer que ser progressivo, né? A doutrina é uma doutrina progressiva, não significa que nós todos teremos essa igualdade financeira. Porque por mais que a doutrina seja progressiva, porque ela pensa lá na frente, no desenvolvimento, na evolução, no progresso do espírito, a matéria é o que prende essa necessidade da riqueza. Então não tem como ela ser igual. Cada um vai ter na medida, no toque, quando lhe for necessário, quando lhe for merecido. Deu para entender? Ficou bem claro? Entender aí, sobe uns coraçõezinhos aí, joinhas, só para a gente saber que ficou bem clara a lição. Então, muito simples, muito didático, mas faz parte da gente prestar atenção na nossa rotina, no nosso dia a dia, como que essas desigualdades de riqueza podem ser mais equilibradas para a nossa vida também, porque a gente acha que isso não afeta a nossa vida, mas é claro que afeta, né? Os irmãos que estão ao nosso redor afeta claramente, e nós podemos ser uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta de colaboração para que o espaço ao qual a gente viva, né, os locais ao qual a gente frequente, sejam os mais equilibrados possíveis, porque eles sendo os mais equilibrados possíveis, eles serão mais saudáveis. Nós teremos uma saúde mental melhor, nós teremos uma saúde física melhor, nós desenvolveremos melhor os nossos trabalhos, sejam os materiais, sejam os trabalhos rotineiros na nossa família, né? Sejam os compromissos que nós temos e que nós podemos, inclusive, auxiliar as outras pessoas também a desenvolver o melhor delas. E isso é fantástico, né? Acho que isso não tem preço. Ficando clara a lição de hoje, vamos então fazer o nosso encerramento. Vocês já podem colocar aí nos comentários os nomes para vibração. Quiserem também preparar as águas para a gente fazer a fluidificação após as vibrações, pode colocar água para fluidificar para você, para um familiar, para um conhecido que esteja acamado, para o seu pet. A água fluidificada, ela é de auxílio geral, ela não é só para nós, não. O modo comentou aqui, as desigualdades são necessárias, a evolução de quem tem favorável e também daquela que não a tem, sempre em busca da evolução e do conhecimento. Isso aí, meu irmão. Exatamente isso aí. Obrigado pela colaboração na noite de hoje. Então, vamos fazer as nossas vibrações. Pedir mais uma vez para que vocês se concentrem, fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos. Possamos mais uma vez fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade, com os nossos mentores, possamos sentir toda essa energia fluir em torno de nós, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Que a espiritualidade, amiga, possa acolher toda essa energia,
centralizá-la e que possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra e por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, por aqueles que passam por desastres naturais, por aquelas criaturas que passam por fome, que vivem na miséria. Possamos vibrar pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe neste momento, que nesse momento turbulento que nós vivemos, que a espiritualidade possa estar fortalecida no auxílio para que as pessoas não esmoreçam, para que elas possam estar fortalecidas no propósito do bem, no propósito espiritual ao qual elas vieram engajadas. Lembrando sempre que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Possamos vibrar por Brasília, pelos nossos dirigentes, por todos os estados desse país, por todo o povo. Vibremos pelas criaturas que estão nas ruas, em sofrimento, por não ter família, não ter um lar. Vibremos por aquelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso, pelos encarcerados nas prisões. Vibremos também aos doentes em suas residências, aos seus cuidadores e a todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência dentro de suas casas. Possamos vibrar também pelos doentes nos hospitais, nas UTIs, pelos profissionais da saúde, pelos desencarnados da Covid, todos os seus familiares. Vamos vibrando também por todos os nomes deixados aqui durante o nosso Evangelho. E assim vibramos por Antônio Carlos Riso, por Darlene Oliveira, por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, Paloma Carmo, Norma Soledade, Terezinha Soledade, José Neto, Carmelito, Dilma, Maria Artemis Amaral da Silva e família, Eumano Moreira de Menezes e família, Valdomiro Simeão, Ivan Simeão, Alexandre Simeão, Yasmin dos Santos Almeida, Pedro Henrique dos Santos Almeida, Luciano de Araújo Almeida, Sérgio Menezes, Bruna, Lenir, Tadeu, Fabiana, Roberto, Daniele, Tiago, Fabiana, Alessandra, Gil, Gustavo, Suzana, Ida, Garibaldi, Ataíde, Elazir, Adivanda Oliveira Dias, Patrícia Felizardo, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Alberto Magalhães, Elane Carvalho, Almira Carvalho, Joyce Souza, Priscila Egli, Raíssa Silva, por Tarley Rosa, por Fátima Donizete Ferreira Rosa, Mônica Bonassim, Ulisses Ferreira Rosa, Herbert Ferreira Rosa, Bruna Mariana Ferreira Rosa, pela família Ferreira Rosa, por família Bonassim, pela família Palmeiro, pela família Alaial. A Leonardo Marley dos Santos Rieger, Rafaela da Costa Rieger, Beatriz Balbino da Costa Rieger, Bernardo Balbino da Costa Rieger, Leonardo João Rieger, Rodrigo João Rieger, Terezinha de Jesus João Rieger, Kátia, Thalisson, Tayane, Gabriel, Hildo, Linick, Gustavo Nicolau, Thaís Nicolau, Manuela Nicolau, Josmar Nicolau, Maria Santos Nicolau, a Maria Madalena Nicolau, a Maria de Lourdes Bertelli Marim, a Sidney de Lima Batista, Elizabeth Rossi, Eliane Batista, Geraldo Thompson e Jorge Ricardo Vasconcelos dos Santos, a toda a família de Humberto Bezerra, a família Vanso. Há também Neuza de Oliveira Rodrigues, a Anderson de Oliveira, a Clínica Fecundar, e que
todos aqueles que colocaram em pensamentos nesse momento também possam receber essas boas vibrações. Pedindo também para que a espiritualidade coloque, possa abençoar aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje. E nos conectamos às falanges do Dr. Bezerra de Menezes, que possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para os nossos bens físicos, espirituais. Que ao longo dessa noite nós possamos nos restabelecer, possamos receber esses fluidos também, que eles sejam restauradores para a nossa semana. E ainda deixamos uma vibração especial, para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. Agradecendo ao Pai mais uma vez por esse encontro, por esse aprendizado. Vamos nos sentindo envolvidos e protegidos contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Que possamos manter a boa vibração ao nosso redor, através das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações. Que Jesus nos abençoe e encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela companhia, gente. Lembrando que aos sábados nós também temos agora o nosso estudo do livro Depois da Morte, do Leon Denis. A gente teve 2 sábados já de estudo, começando pelo capítulo 5, que fala da parte moral. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar através das nossas postagens lá, esses 2 primeiros dias de estudo. Tem anotações, tem lição de casa, é um livro bem bacana, é um conteúdo muito rico e espero que vocês possam acompanhar, compartilhar, indicar para outras pessoas, assim como esse nosso evangelho também. Possamos ampliar aqui a nossa rede de companheiros aqui no nosso evangelho no lar. Muita gente tem dificuldade de fazer evangelho no lar. Você sabe que alguém não consegue fazer sozinho, não tem alguém que possa fazer na sua casa. Indique aí que a gente todo domingo está aqui às 9 horas da noite, horário de Brasília. Então, só reforçando, a Kátia, o livro é Depois da Morte, de Leon Denis. Tá bom, Kátia? Vou deixar anotado aqui para você também. Vocês acham um livro em PDF, mas se quiserem eu consigo mandar para vocês também pelo direct, tá? E podem acompanhar esse estudo. Estou mandando aqui do meu pessoal para vocês. Depois da Morte, Leon Denis. Tá bom? Olha lá, a vovó Matilde está acompanhando a gente. Boa noite, vovó. Sábado às 2 horas da tarde. Sábado, todos os sábados às 2 da tarde. Quem dá o estudo é a nossa amiga Renata. Todos são bem-vindos. Acabei de dar um tapa no microfone. Todos são muito bem-vindos. Tá bom, gente? Valeu! Um ótimo fim de noite para vocês. Abençoada semana. Essa semana eu estarei num outro, não no estudo, mas eu vou participar de uma palestra, um material muito bacana. É um seminário de aniversário de uma instituição. Eu vou compartilhar aqui nos stories, tudo mais. Vai ser um debate que a gente vai fazer na pessoal lá do Vale do São Francisco. Muito legal. Vai ter na segunda-feira o André Sobreiro falando sobre tudo ligado a Kardec, tá? O André Sobreiro falando da parte científica ou religiosa, o Cosme Massi falando da parte científica e eu vou falar da parte moral da doutrina, tá? Todos os dias vai ter o GAN, transmissão lá pelo YouTube, mas eu mando o link e deixo tudo bonitinho para vocês, tá bom? Boa noite para vocês, meus queridos. Bom descanso. Fiquem com Deus. Até semana que vem.